Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que o Senhor preparou especialmente para você. Hoje, quero te acompanhar em uma jornada transformadora baseada em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Uma palavra que tem o poder de reorganizar completamente nossas prioridades e abrir as portas do céu sobre nossa vida. Quantas vezes acordamos carregando o peso das preocupações, dos sonhos adiados, das contas que não fecham ou dos relacionamentos que precisam de cura? Sentimos como se estivéssemos correndo atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda assim, algo dentro de nós permanece vazio, inquieto, deslocado. É neste momento que a palavra de Deus vem ao nosso encontro com uma promessa tão simples quanto poderosa. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se hoje o seu coração está ansioso, se você sente que está lutando sozinho ou se precisa de um novo começo, esta oração é para você. Escreva nos comentários: Deus em primeiro lugar, para que juntos possamos formar uma corrente de fé e compromisso com o Senhor. Eu te convido a permanecer comigo até o final, porque algo poderoso vai acontecer quando você decidir colocar Deus como prioridade absoluta em cada área da sua vida. Prepare o seu coração, respire fundo e permita que esta manhã seja o início de uma vida completamente transformada pela presença do Pai. Começar o dia colocando Deus em primeiro lugar é mais do que uma boa intenção. É uma decisão que muda o rumo de tudo. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não estava fazendo uma sugestão, mas revelando um princípio espiritual que governa o universo. O Senhor sabe que nossa natureza humana tende a colocar as necessidades materiais, os medos e as ansiedades em primeiro lugar. E por isso, Ele nos convida a inverter essa ordem. Buscar primeiro o reino significa reconhecer que Deus não é apenas mais uma parte da nossa vida, mas o centro de tudo. É escolher conversar com Ele antes de checar o celular. É consultar a sua vontade antes de tomar decisões. É descansar na sua provisão antes de se desesperar com as circunstâncias. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6, lemos: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que quando o Senhor está no comando, até os caminhos tortos se tornam retos, até as portas fechadas se abrem, até os impossíveis se tornam possíveis. A verdadeira paz não vem de ter tudo resolvido, mas de ter Deus como nosso alicerce. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, não estamos negando nossas necessidades, mas confiando que aquele que cuida dos pássaros do céu e veste os lírios do campo também cuidará de nós com muito mais amor e atenção. Buscar o reino de Deus é também um convite para vivermos com um propósito eterno, e não apenas com objetivos temporais. Muitas vezes, passamos anos correndo atrás de conquistas, de reconhecimento, de segurança financeira, mas esquecemos de perguntar ao Senhor: o que o Senhor deseja fazer através de mim? Qual é o teu plano para a minha vida? Jesus nos ensinou que a vida não consiste na abundância dos bens que possuímos, mas na riqueza da nossa comunhão com o Pai. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, ele alerta: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Isso não significa que Deus não se importa com as nossas necessidades práticas. Pelo contrário, Ele promete suprir todas elas. Mas o Senhor quer que entendamos que a verdadeira realização está em cumprir o propósito para o qual fomos criados. Quando buscamos primeiro o reino, vivemos com a certeza de que não estamos apenas existindo, mas contribuindo para algo maior, algo eterno.
A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que fizeram essa escolha. Abraão deixou tudo para seguir a voz de Deus e se tornou pai de uma grande nação. Moisés abandonou o conforto do palácio para cumprir o chamado de libertar um povo. E Maria aceitou o plano de Deus, mesmo sem entender completamente, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Cada um deles experimentou a fidelidade de um Deus que nunca falha com aqueles que o buscam de todo o coração. A promessa de Mateus, capítulo 6, versículo 33, é que quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso não é magia, é princípio espiritual. Deus não está negociando conosco. Ele está nos ensinando a ordem correta da vida. Quando invertemos as prioridades e colocamos os bens materiais, o sucesso ou a aprovação das pessoas no topo, acabamos vivendo em ansiedade constante, porque essas coisas são instáveis e passageiras. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar, Ele se torna a nossa fonte, o nosso provedor, o nosso refúgio. No Salmo capítulo 37, versículo 4, está escrito: Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Perceba que primeiro vem o deleite, a busca, o relacionamento e depois vem as bênçãos. O Senhor não é um Deus distante que exige sacrifícios sem retorno. Ele é um Pai amoroso que deseja abençoar abundantemente aqueles que confiam nele. Começar o dia com essa certeza muda tudo. A forma como você enfrenta os desafios, a maneira como você lida com as pessoas, a perspectiva que você tem sobre o futuro. Quando você busca primeiro o reino, você não caminha mais sozinho. Você tem a companhia do Rei dos Reis, o Conselheiro maravilhoso, o Deus que abre caminhos no deserto e faz jorrar rios no lugar seco. E todas as outras coisas, provisão, paz, relacionamentos, saúde, propósito, vêm como consequência natural de uma vida alinhada com o céu. Essa é a promessa, e ela é para você hoje. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, e que toda a nossa força, sabedoria e provisão vem das Tuas mãos. Queremos começar este dia fazendo a escolha mais importante que alguém pode fazer: colocar o Senhor em primeiro lugar. Sabemos que o mundo nos pressiona a buscar muitas coisas, mas hoje escolhemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando na promessa de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que invertemos as prioridades, quando colocamos as preocupações materiais acima da comunhão contigo, quando deixamos a ansiedade roubar a nossa paz, porque esquecemos de confiar na Tua fidelidade. Queremos viver de maneira diferente a partir de hoje. Que esta oração da manhã seja o marco de uma vida renovada, onde cada decisão, cada palavra, cada atitude reflita a escolha de Te buscar acima de todas as coisas. Pai Celestial, Te pedimos que ensines nossos corações a descansar na certeza de que o Senhor cuida de nós. Assim como o Senhor alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, sabemos que também cuidarás de cada detalhe das nossas vidas. Ajuda-nos a não sermos dominados pela ansiedade, mas a confiar plenamente no Teu amor e na Tua provisão. Que esta oração do dia renove em nós a fé de que não estamos sozinhos, de que não caminhamos perdidos, mas guiados pela mão poderosa do Criador do Universo. Fortalece em nós a certeza de que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Queremos viver com a tranquilidade de quem sabe que está nas mãos de um Pai que nunca falha, que nunca abandona, que nunca deixa faltar o necessário para aqueles que o buscam de todo o coração. Senhor,
Te pedimos sabedoria para discernir entre o que é urgente e o que é realmente importante. Muitas vezes somos arrastados pela correria da vida, pelos compromissos que se acumulam, pelas demandas que não cessam e acabamos deixando de lado o que é essencial. O tempo contigo, a busca pelo teu reino, a comunhão com a tua palavra. Que esta oração da manhã nos ajude a reorganizar as nossas prioridades, colocando primeiro o que tem valor eterno. Dá-nos coragem para dizer não ao que nos afasta de ti e sim ao que nos aproxima do teu coração. Queremos viver com propósito, não apenas existir. Queremos cumprir o plano que o Senhor traçou para cada um de nós. Mostra-nos, Pai, qual é o nosso papel no teu reino. Revela-nos como podemos ser instrumentos das tuas mãos para abençoar outros e expandir o teu reino aqui na terra. Pai, nós entregamos nas tuas mãos todas as nossas preocupações financeiras. Sabemos que o dinheiro é importante para a vida prática, mas não queremos que ele se torne um ídolo em nossos corações. Queremos confiar que quando buscamos primeiro o teu reino, o Senhor providencia tudo o que precisamos. Abre portas de provisão em nossas vidas, multiplica os recursos que temos e ensina-nos a administrar com sabedoria tudo o que o Senhor nos confia. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras neste momento, pedimos que o Senhor envie a provisão de forma sobrenatural. Que surjam oportunidades inesperadas, que apareçam recursos de onde menos esperamos, que o pão de cada dia não falte em nenhum lar. Confiamos que o Senhor é o nosso provedor fiel e que nada nos faltará quando permanecemos debaixo da tua cobertura. Senhor, abençoa o nosso trabalho, que possamos exercer as nossas atividades profissionais com excelência, integridade e alegria, sabendo que tudo o que fazemos, fazemos para a glória do teu nome. Dá-nos criatividade, disposição e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia. Para aqueles que estão desempregados, pedimos que o Senhor abra portas de oportunidades justas e dignas, que currículos sejam vistos com favor, que entrevistas sejam bem-sucedidas, que contratos sejam assinados, que o trabalho das nossas mãos seja abençoado e que possamos ser testemunhas do teu amor em nossos ambientes profissionais. Que sejamos sal e luz onde quer que estejamos, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes e palavras. Que o nosso trabalho não seja apenas um meio de sustento, mas uma forma de adoração e serviço a Ti. Pai Celestial, pedimos bênção sobre as nossas famílias, que os nossos lares sejam lugares de paz, amor e comunhão, que possamos buscar o Teu reino em família, orando juntos, lendo a Tua palavra juntos, crescendo juntos na fé. Protege os nossos filhos, Senhor. Guarda-os de todo o mal, cerca-os com anjos poderosos, orienta os seus passos, que cresçam no temor e no conhecimento do Senhor, que desenvolvam um caráter íntegro e um coração compassivo. Abençoa os nossos casamentos, fortifica os laços de amor e compromisso entre marido e mulher. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, traz cura. Onde há distância, traz aproximação. Que o Senhor seja sempre o centro dos nossos relacionamentos familiares e que as nossas casas sejam verdadeiros santuários onde a Tua presença habita. Senhor, clamamos por saúde e cura. Pedimos que o Senhor toque com poder todos aqueles que estão enfrentando enfermidades neste momento, seja doença física, emocional ou espiritual, que o Teu poder restaurador se manifeste. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que renova as forças, o Deus que transforma a dor em dança. Estende a Tua mão sobre os hospitais, sobre os leitos de enfermidade, sobre aqueles que aguardam resultados de exames. Dá paz aos corações aflitos, esperança aos que estão desanimados, fé aos que estão lutando.
Capacita os médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde com sabedoria e discernimento. Que sejam instrumentos nas tuas mãos para trazer alívio e cura. E que todos nós cuidemos dos nossos corpos como templos do Espírito Santo, honrando o Senhor com hábitos saudáveis e equilíbrio em todas as áreas. Pai, pedimos por nossas emoções. Vivemos em um tempo de muita pressão, ansiedade e incertezas. Ajuda-nos a encontrar equilíbrio emocional, a não sermos dominados pelo medo, pela tristeza ou pela angústia. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Para aqueles que lutam contra a depressão, a ansiedade ou outros transtornos emocionais, pedimos libertação e cura. Que encontrem apoio, tratamento adequado e, acima de tudo, que experimentem o teu amor incondicional que restaura a alma. Ensina-nos a processar as nossas emoções de forma saudável, a não reprimir o que sentimos, mas também a não sermos escravos dos nossos sentimentos. Que a tua verdade seja sempre maior do que qualquer emoção passageira e que possamos permanecer firmes na rocha que é Cristo. Senhor, pedimos sabedoria para todas as decisões que precisamos tomar. Grandes ou pequenas, que cada escolha seja guiada pelo teu Espírito. Que não hajamos por impulso, por emoção ou por pressão externa, mas sempre consultando a tua vontade. Fala aos nossos corações através da tua palavra, através da oração, através de conselhos sábios. Fecha as portas que não são da tua vontade e abre amplamente aquelas que o Senhor preparou para nós. Livra-nos de caminhos errados, de relacionamentos tóxicos, de escolhas que nos afastam de ti. Queremos andar nos teus caminhos, Senhor, porque sabemos que são caminhos de paz, de justiça e de vida abundante. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer a tua voz em meio a tantas outras vozes que tentam nos confundir. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que estão passando por momentos de perda e luto. Consola os corações que choram, enxuga as lágrimas dos que sofrem, abraça com o teu amor aqueles que sentem o vazio da ausência de alguém amado. Que a tua presença seja o bálsamo que cura as feridas mais profundas da alma. Lembra-nos, Senhor, de que não somos chamados a entender tudo, mas a confiar em ti em todas as circunstâncias. Que mesmo em meio à dor, possamos enxergar a tua fidelidade, a tua bondade e a esperança da eternidade. Fortalece aqueles que perderam entes queridos, que se sentem sozinhos, que carregam o peso da saudade. Que encontrem em ti o consolo verdadeiro e que saibam que um dia haverá um reencontro onde não haverá mais dor nem lágrimas, apenas alegria eterna na tua presença. Senhor, pedimos pelas nossas igrejas e comunidades de fé, que sejam lugares de amor genuíno, de acolhimento sincero, de ensino fiel da tua palavra. Abençoa os pastores, líderes, missionários e todos aqueles que dedicam suas vidas ao serviço do teu reino. Renova as forças daqueles que estão cansados, encoraja os desanimados, capacita os chamados. Que as nossas igrejas sejam faróis de luz em meio às trevas deste mundo, lugares onde os perdidos encontram salvação, os feridos encontram cura, os desanimados encontram esperança. Protege as nossas comunidades de falsas doutrinas, de divisões e de todo tipo de mal. Que o amor de Cristo seja a marca distintiva do teu povo. Que sejamos conhecidos não por debates teológicos vazios, mas por vidas transformadas e por atos concretos de amor ao próximo. Pai, clamamos pela salvação de almas. Usa-nos como instrumentos para levar a mensagem do Evangelho a todos ao nosso redor. Que as nossas palavras sejam temperadas com graça, que as nossas atitudes reflitam o amor de Cristo,
que as nossas vidas sejam testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Pedimos especialmente por aqueles que ainda não te conhecem, por familiares, amigos, colegas que ainda caminham em trevas. Toca os seus corações, remove as vendas espirituais, quebra as fortalezas que os impedem de enxergar a verdade. Que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e que muitos venham aos teus pés em arrependimento e fé. Senhor, que sejamos ousados em compartilhar o Evangelho, sem medo, sem vergonha, sabendo que esta é a melhor notícia que alguém pode receber. Senhor, pedimos proteção para os nossos caminhos. Guarda-nos de todo perigo visível e invisível. Protege-nos no trânsito, nas ruas, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho. Cerca-nos com anjos poderosos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Livra-nos de acidentes, de violência, de toda obra das trevas. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, o Senhor a condenará. Dá-nos discernimento para reconhecer situações de risco e sabedoria para agir com prudência. Que o teu Espírito nos alerte quando estivermos prestes a tomar um caminho errado. Confiamos, Senhor, que debaixo das tuas asas estamos seguros e que nada pode nos separar do teu amor. Pai Celestial, pedimos que nos ensines a ser generosos. Ajuda-nos a ter um coração que se importa com as necessidades dos outros, que enxerga o próximo com compaixão, que está disposto a dividir o que tem, que não sejamos egoístas, acumulando apenas para nós mesmos, mas que saibamos que somos apenas administradores das bênçãos que o Senhor nos confia. Mostra-nos oportunidades de servirmos aos outros, de abençoarmos com as nossas mãos, com os nossos recursos, com o nosso tempo. Que sejamos canais de bênçãos, instrumentos de amor na vida de pessoas que precisam. Lembra-nos de que é mais bem-aventurado dar do que receber, e que quando abençoamos outros, o Senhor mesmo nos abençoa de volta em medida cheia, recalcada e transbordante. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas vezes em que te entristecemos. Reconhecemos que somos imperfeitos, que erramos, que falhamos. Mas cremos na tua misericórdia, na tua graça abundante, no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, renova-nos. Que possamos começar este dia com a consciência limpa, sabendo que em Cristo somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ajuda-nos também a perdoar aqueles que nos feriram, que nos decepcionaram, que nos magoaram, que não guardemos rancor, mágoa ou ressentimento em nossos corações. Queremos ser livres, leves, restaurados. E isso só é possível quando praticamos o perdão, assim como o Senhor nos perdoou. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos, que tudo o que planejamos esteja alinhado com a tua vontade. Se há sonhos que não são da tua vontade, remove-os do nosso coração. Se há planos que não glorificam o teu nome, frustra-os. Mas se há projetos que estão de acordo com o teu propósito, abençoa-os, prospera-os, multiplica-os. Dá-nos sabedoria para traçarmos metas realistas, disciplina para trabalharmos com dedicação, paciência para esperarmos no teu tempo. Que não desistamos no meio do caminho, mas que perseveremos com fé até vermos o cumprimento das promessas. Confiamos que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós, planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. E queremos viver cada dia alinhados com esse plano perfeito. Senhor, pedimos que nos capacites para os desafios deste dia. Sabemos que enfrentaremos situações difíceis, conversas complicadas, decisões importantes, momentos de pressão. Mas confiamos que o Senhor estará conosco em cada momento, dando-nos força quando estivermos fracos.
coragem quando estivermos com medo, paz quando estivermos ansiosos. Que a tua graça seja suficiente para nós, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Ajuda-nos a não confiar nas nossas próprias forças, mas a depender totalmente de ti. Queremos ser vasos nas tuas mãos, instrumentos que o Senhor usa para fazer a diferença neste mundo. Que cada palavra que dissermos, cada ação que realizarmos, cada atitude que tomarmos seja para a glória do teu nome. Pai Celestial, terminamos esta primeira parte da nossa oração reafirmando o nosso compromisso de buscar primeiro o teu reino. Que essa não seja apenas uma oração da manhã, mas um estilo de vida, que em cada momento do dia, em cada situação que enfrentarmos, lembremos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Que consultemos a tua vontade antes de agir. Que busquemos a tua sabedoria antes de decidir. Que confiemos na tua provisão antes de nos preocuparmos. Queremos viver com a certeza de que quando o Senhor está no centro, tudo mais encontra o seu lugar. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos amar, obrigado por cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Seguimos confiantes, sabendo que o Senhor vai à nossa frente, preparando o caminho, abrindo portas e derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Continuamos a orar. Senhor, neste momento pedimos que o Senhor abençoe todos os estudantes, aqueles que estão em escolas, universidades, cursos, que buscam capacitação e conhecimento. Dá-lhes concentração para estudar, memória para reter o que aprendem, sabedoria para aplicar o conhecimento de forma prática, que sejam excelentes em tudo o que fazem, não por orgulho, mas para honrar o teu nome. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades nos estudos, que lutam com matérias difíceis, com pressão de provas e avaliações, pedimos força e perseverança. Que não desistam, mas continuem firmes, sabendo que o esforço será recompensado. Protege-os de ansiedade excessiva, de comparações destrutivas, de cobranças desmedidas. Que encontrem equilíbrio entre estudar e descansar, entre se dedicar e cuidar da saúde mental. Que descubram o prazer de aprender e que usem todo o conhecimento adquirido para serem bênçãos neste mundo. Pai, intercedemos pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e todos aqueles que dedicam suas vidas a cuidar de outros. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar com eficácia, compaixão para cuidar com amor. Que não se esgotem emocionalmente, que encontrem forças renovadas a cada dia, que tenham momentos de descanso e cuidado próprio. Protege-os de doenças, de esgotamento, de desânimo. Que vejam os frutos do seu trabalho, que testemunhem curas e restaurações, que sintam a satisfação de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Abençoa suas famílias, que muitas vezes sacrificam tempo juntos por conta dos plantões e da dedicação ao trabalho. Que o Senhor recompense cada sacrifício com paz, alegria e provisão abundante. Senhor, pedimos pelos nossos governantes e autoridades, que tenham sabedoria para liderar com justiça, coragem para tomar decisões corretas, integridade para não se corromperem. Que busquem o bem comum, que se importem com os mais vulneráveis, que trabalhem por uma sociedade mais justa e igualitária. Pedimos que o Senhor levante homens e mulheres íntegros para posições de liderança, pessoas que temem o teu nome e que buscam honrar os teus princípios. Livra as nações da corrupção, da injustiça, da violência. Que haja paz nas cidades, segurança nas ruas, esperança no coração do povo. Ajuda-nos também a ser cidadãos responsáveis, que oram pelas autoridades, que respeitam as leis justas, que contribuem para o bem da sociedade,
que sejamos sal e luz também na esfera pública. Pai Celestial, clamamos pelos missionários espalhados pelo mundo. Aqueles que deixaram suas casas, suas famílias, suas zonas de conforto para levar o Evangelho a lugares distantes e muitas vezes perigosos. Protege-os, Senhor. Cerca-os com anjos poderosos, livra-os de todo mal, supre todas as suas necessidades, que tenham saúde, recursos financeiros, apoio emocional e espiritual. Que vejam o fruto do seu trabalho, que testemunhem vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo impactadas pelo amor de Cristo. Fortalece-os nos momentos de solidão, de desânimo, de oposição, que nunca se esqueçam de que estão cumprindo a grande comissão que o Senhor deixou. E que nós, que estamos aqui, sejamos fiéis em apoiar com oração, com recursos, com encorajamento, aqueles que estão na linha de frente da batalha espiritual. Senhor, pedimos pelas crianças órfãs e abandonadas, aquelas que não têm um lar, uma família, alguém que cuide delas com amor. Que o Senhor seja pai dos órfãos e defensor das viúvas, como a tua palavra declara. Levanta pessoas dispostas a adotar, a acolher, a dar uma chance a essas crianças. Que lares se abram para recebê-las, que corações sejam tocados pela compaixão, e enquanto isso não acontece, protege-as, Senhor. Guarda-as de abusos, de maus tratos, de exploração. Que encontrem adultos de confiança que as amem e as protejam. Que cresçam sabendo que são valiosas, que têm um propósito, que são amadas por ti, que as cicatrizes da rejeição sejam curadas pelo teu amor incondicional. E que o futuro dessas crianças seja cheio de esperança e possibilidades. Pai, intercedemos por aqueles que lutam contra vícios, seja álcool, drogas, jogos, pornografia ou qualquer outro tipo de dependência. Sabemos que essas correntes são fortes e que sozinhos eles não conseguem se libertar. Por isso clamamos pelo teu poder libertador. Quebra as cadeias, rompe as fortalezas, destrói os altares de escravidão. Que encontrem grupos de apoio, tratamento adequado, pessoas que os ajudem no processo de recuperação. Dá-lhes força de vontade para resistir à tentação. Sabedoria para evitar situações de risco, esperança para acreditar que a mudança é possível. Restaura as suas vidas, os seus relacionamentos, a sua dignidade. Que testemunhem do teu poder transformador e que se tornem testemunhas vivas de que em Cristo há liberdade verdadeira. Senhor, pedimos pelos idosos, que tenham uma velhice digna, com saúde, com amor, com cuidado. Que não sejam esquecidos, abandonados ou desprezados. Que suas famílias os honrem, que a sociedade os valorize, que encontrem propósito e alegria mesmo na idade avançada. Para aqueles que estão em asilos ou instituições de longa permanência, pedimos que sejam bem tratados, que recebam carinho e atenção, que não se sintam um peso, mas que saibam que são tesouros de sabedoria e experiência. Conforta aqueles que sofrem com solidão, com doenças crônicas, com limitações físicas, que sintam a tua presença de forma real, que tenham paz no coração, que vivam seus últimos dias com esperança na eternidade. E ensina-nos, Senhor, a honrar os mais velhos, a aprender com eles, a cuidar deles com amor e respeito. Pai Celestial, abençoa os casais que estão tentando ter filhos. Aqueles que enfrentam a dor da infertilidade, que passam por tratamentos difíceis, que carregam o desejo intenso de serem pais. Senhor, o Senhor é o Deus que abre ventres, que realiza milagres, que torna possível o impossível. Toca essas famílias com o teu poder, concede-lhes o presente da vida, e se não for da tua vontade que tenham filhos biológicos, abre outras portas, como a adoção. Que encontrem paz em meio à espera, que não sejam consumidos pela angústia, que confiem no teu plano perfeito.
Consola aqueles que já passaram pela dor de perdas gestacionais. Cura as feridas, restaura a esperança, enxuga as lágrimas. Que saibam que o Senhor chora com eles e que tem um propósito até mesmo nas dores mais profundas. Senhor, pedimos por aqueles que estão presos, seja fisicamente em cadeias ou espiritualmente em fortalezas. Que o teu Espírito alcance até os lugares mais escuros e traga luz, esperança e transformação. Que muitos se arrependam de seus erros, que encontrem o caminho da salvação. Que suas vidas sejam completamente transformadas. Para aqueles que estão presos injustamente, pedimos que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita, que sejam libertos. Protege-os de violência, de desespero, de tentações. Que tenham visitas, apoio, alguém que ore por eles. E que, quando saírem, encontrem uma sociedade disposta a dar uma segunda chance, que encontrem trabalho, família, uma nova oportunidade de recomeçar. Que sejam integrados à sociedade e que possam viver vidas produtivas e dignas. Pai, intercedemos por aqueles que perderam o emprego, que não percam a esperança, que não se sintam fracassados, que saibam que o Senhor tem um plano melhor. Abre novas portas de oportunidades, envia conexões certas, dá-lhes favor diante dos empregadores, que encontrem trabalho rapidamente, trabalho digno, justo, que os sustente e que lhes dê satisfação. Enquanto isso, supre as necessidades básicas, não permite que falte o pão de cada dia. Sustenta essas famílias com a tua provisão sobrenatural. E usa esse tempo de espera para crescimento, para capacitação, para que descubram novos talentos e habilidades. Que olhem para trás e vejam que o que parecia uma tragédia foi, na verdade, uma oportunidade para algo muito melhor. Confiamos na tua fidelidade, Senhor. Senhor, pedimos pelos professores, aqueles que dedicam suas vidas a educar, a formar caráter, a investir no futuro das novas gerações. Dá-lhes paciência para lidar com alunos difíceis, criatividade para ensinar de forma eficaz, amor genuíno pelos seus estudantes, que sejam valorizados, reconhecidos, bem remunerados, que não se cansem de fazer o bem, mesmo quando os resultados parecem demorar a aparecer. Protege-os de esgotamento, de desânimo, de falta de recursos. Que encontrem alegria no ensinar, que vejam vidas sendo transformadas através da educação e que a sociedade reconheça a importância fundamental desses profissionais que moldam o futuro. Que sejam honrados como merecem, que tenham condições dignas de trabalho, que sintam a satisfação de plantar sementes que um dia germinarão. Pai Celestial, clamamos por aqueles que sofrem com doenças mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e tantas outras condições que trazem sofrimento real. Que encontrem tratamento adequado, profissionais competentes, medicamentos eficazes, que não sejam julgados, mas compreendidos, que não sejam isolados, mas acolhidos. Quebra o estigma que existe em torno das doenças mentais. Ajuda a sociedade a entender que são doenças reais e que merecem tratamento e empatia. Consola aqueles que lutam diariamente contra pensamentos destrutivos, que enfrentam crises, que às vezes perdem a esperança, que sintam a tua presença de forma tangível, que tenham forças para buscar ajuda, que experimentem momentos de paz e alegria e que saibam que não estão sozinhos, que o Senhor está ao lado deles em cada batalha. Senhor, pedimos por aqueles que cuidam de pessoas com deficiência, pais de crianças especiais, familiares que cuidam de adultos com limitações, cuidadores profissionais. Dá-lhes força física, emocional e espiritual. Que não se esgotem, que encontrem apoio, que tenham momentos de descanso e renovação. Multiplica o amor que dão,
que se veja refletido em pequenas conquistas e progressos, que celebrem cada vitória, por menor que pareça. Abençoa essas famílias com recursos, com paciência, com sabedoria. Levanta uma rede de apoio ao redor deles, pessoas dispostas a ajudar, a dividir o fardo, a oferecer alívio, e que nunca se sintam sozinhos nessa jornada, porque o Senhor caminha ao lado deles, dando graça para cada dia, força para cada momento. Pai, intercedemos por aqueles que estão enfrentando processos judiciais, batalhas legais que se arrastam, situações injustas, acusações falsas. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que o Senhor seja o defensor daqueles que são oprimidos. Dá-lhes advogados competentes, juízes íntegros, testemunhas verdadeiras. Que não percam a esperança durante o processo, que não se deixem abater pela demora. Confiamos que o Senhor é o juiz supremo e que nenhuma injustiça fica impune diante dos teus olhos. Protege os inocentes, livra os oprimidos, faz justiça aos aflitos. E ensina-nos a confiar não no sistema humano imperfeito, mas no teu caráter justo e imutável. O Senhor peleja por nós e nós ficamos tranquilos. Senhor, pedimos pelos refugiados e imigrantes, aqueles que tiveram que deixar suas terras por causa de guerras, perseguições, miséria, violência, que encontrem acolhida nos novos lugares, que sejam tratados com dignidade e respeito, que tenham oportunidades de trabalho, moradia, educação para seus filhos. Protege-os durante as jornadas perigosas, nos deslocamentos arriscados, nas travessias incertas, que não sejam explorados, enganados ou abusados. Levanta pessoas e organizações dispostas a ajudar, a oferecer suporte, a facilitar a integração. E toca o coração das nações para que sejam mais acolhedoras, mais compassivas, mais solidárias. Afinal, todos somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, e um dia estaremos na casa do Pai, onde não haverá mais divisões de nacionalidades, mas todos seremos um em Cristo. Pai Celestial, abençoa os empreendedores e pequenos empresários, aqueles que arriscam, que sonham, que trabalham duro para construir algo. Dá-lhes sabedoria para gerir os negócios, criatividade para inovar, perseverança para não desistir nas dificuldades. Que tenham clientes, que as vendas aumentem, que os negócios prosperem. Protege-os de dívidas, de fraudes, de concorrência desleal. Que sejam íntegros em todas as transações, justos com os funcionários, honestos com os clientes. Que os negócios não sejam apenas fonte de lucro, mas também de impacto positivo na sociedade, gerando empregos, abençoando famílias. E que em tudo o Senhor seja glorificado, que os empreendimentos sejam ferramentas nas tuas mãos para expandir o teu reino. Senhor, pedimos por aqueles que vivem em situação de rua, homens, mulheres, até crianças que não têm um teto, que enfrentam frio, fome, perigo. Que o Senhor os proteja, que envie pessoas para ajudá-los, que surjam oportunidades de recomeço, que encontrem abrigo, comida, tratamento para vícios ou doenças. Que não sejam invisíveis aos olhos da sociedade, mas que sejam vistos, cuidados, restaurados. Toca o coração de muitos para que se mobilizem, para que ofereçam ajuda prática, para que sejam instrumentos de amor e transformação. E que essas pessoas, em situação de vulnerabilidade, saibam que o Senhor não se esqueceu delas, que têm valor, que têm um propósito, que podem recomeçar, que encontrem esperança em meio ao desespero. Pai, intercedemos pelas vítimas de violência doméstica, mulheres, homens e crianças que sofrem abusos físicos, emocionais, psicológicos dentro de suas próprias casas. Dá-lhes coragem para denunciar, para buscar ajuda, para sair de relacionamentos abusivos. Protege-os de mais violência, livra-os das mãos dos agressores, cerca-os com pessoas que possam ajudar,
que encontrem casas de apoio, orientação legal, tratamento psicológico. Cura as feridas profundas deixadas pelos abusos. Restaura a autoestima, renova a esperança e transforma os agressores, Senhor. Que reconheçam seus erros, que busquem mudança, que passem por processos de restauração, que o ciclo de violência seja quebrado e que lares sejam transformados em lugares de amor, respeito e segurança. Senhor, pedimos por aqueles que lutam contra o desânimo e a falta de propósito. Pessoas que acordam todos os dias sem motivação, sem enxergar sentido na vida, que apenas sobrevivem ao invés de viver. Acende em seus corações a chama da esperança. Revela a eles o propósito para o qual foram criados, que descubram seus dons, seus talentos, suas paixões. Que encontrem algo pelo que vale a pena viver, algo que dê sentido aos seus dias. Mostra-lhes que cada vida tem valor, que todos foram criados com um propósito único e especial. Que o Senhor mesmo seja a razão da nossa existência, a fonte da nossa alegria, o sentido de tudo o que fazemos. E que ao buscar primeiro o teu reino, encontremos tudo o mais que precisamos para viver uma vida plena, abundante, cheia de significado. Pai Celestial, queremos neste momento interceder por todas as mães solo que criam seus filhos sozinhas. Mulheres guerreiras que trabalham, cuidam da casa, educam e muitas vezes não têm com quem dividir o peso. Dá-lhes força sobrenatural, multiplica o tempo delas, supre todas as necessidades financeiras e emocionais. Que não se sintam sobrecarregadas a ponto de desistir, mas que encontrem apoio em familiares, amigos na igreja. Que os filhos cresçam compreendendo o sacrifício das mães e honrando todo o esforço feito. Abençoa cada uma dessas mulheres com saúde, provisão, paz e alegria. Que vejam os frutos do seu trabalho, que testemunhem seus filhos crescendo com caráter e valores, e que saibam que o Senhor é pai dos órfãos e amparo das viúvas, e que nunca estarão desamparadas. Senhor, pedimos por todos que trabalham durante a madrugada enquanto a maioria dorme. Os trabalhadores noturnos que mantêm a sociedade funcionando, seguranças, enfermeiros, motoristas, operadores. Protege a saúde deles, dá-lhes disposição mesmo em horários difíceis, guarda-os de todo perigo. Que consigam descansar adequadamente durante o dia, que tenham equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Que as famílias compreendam a rotina diferente e apoiem com amor. Abençoa cada um com justa remuneração e reconhecimento pelo trabalho essencial que realizam. Que sintam satisfação no que fazem e que saibam que o Senhor vê cada esforço, cada sacrifício, cada noite em claro. Pai, intercedemos por aqueles que enfrentam conflitos familiares profundos, brigas antigas, mágoas não resolvidas, membros da família que não se falam há anos. Que o Senhor traga reconciliação, que quebre orgulhos, que suavize corações endurecidos, que conversas difíceis aconteçam, que perdões sejam pedidos e concedidos, que pontes sejam reconstruídas. Nenhuma família é perfeita, todas têm feridas e histórias complicadas. Mas o Senhor é especialista em restaurar relacionamentos. Que famílias voltem a se reunir, que abraços aconteçam depois de tanto tempo, que o amor prevaleça sobre as diferenças. Traz cura para essas relações, restaura a paz nos lares, une o que foi separado. Senhor, pedimos pelos jovens que enfrentam bullying e rejeição, adolescentes que sofrem nas escolas, nas redes sociais, que são excluídos e humilhados. Conforta esses corações feridos, mostra a eles que têm valor, que são amados por Ti. Dá-lhes força para enfrentar essa fase difícil, sabedoria para buscar ajuda de adultos de confiança, que encontrem amigos verdadeiros, que sejam acolhidos em grupos saudáveis.
e toca os corações daqueles que praticam o bullying, que possam reconhecer o mal que causam, que mudem suas atitudes. Que as escolas sejam ambientes seguros, que professores estejam atentos, que pais conversem com seus filhos. Protege nossos jovens, Senhor. Pai Celestial, clamamos por aqueles que perderam a fé, pessoas que um dia te conheceram, que caminharam contigo, mas por alguma razão se afastaram, talvez por decepções com outros cristãos, por manhas não respondidas, por sofrimentos que não entenderam. Senhor, vai ao encontro deles, toca novamente seus corações, reaviva a chama que um dia ardeu. Mostra que o Senhor nunca desistiu deles, que sempre esteve esperando o retorno, que sintam saudade da tua presença, que se lembrem do amor que experimentaram. Remove as barreiras que os impedem de voltar, seja orgulho, mágoa ou vergonha. Acolhe-os de braços abertos, como o pai acolheu o filho pródigo. Que voltem para casa, que reencontrem o caminho, que restaurem a comunhão contigo. Senhor, pedimos por aqueles que vivem com doenças crônicas e incuráveis, condições que causam dor constante, limitações permanentes, tratamentos contínuos. Dá-lhes força para enfrentar cada dia, paciência para lidar com as limitações, fé para não perder a esperança. Que a dor não roube toda a alegria, que ainda consigam encontrar razões para sorrir, que tenham momentos de alívio e conforto. Sustenta as famílias que cuidam desses doentes, que também enfrentam o peso emocional e físico. Capacita os médicos com sabedoria para tratar da melhor forma possível. E que todos saibam que o Senhor está perto dos quebrantados de coração, que consola na tribulação, que dá graça suficiente para cada dia. Pai, intercedemos pelos casais que estão à beira do divórcio, relacionamentos em crise, onde o amor parece ter esfriado, onde as diferenças parecem insuperáveis. Senhor, o que o Senhor uniu, não separe o homem. Intervém nessas uniões, traz renovação, acende novamente a chama do amor, dá sabedoria para buscarem ajuda profissional, humildade para reconhecerem suas falhas, disposição para mudarem. Que conversem com sinceridade, que ouçam um ao outro, que escolham lutar pelo casamento, que se lembrem dos votos que fizeram, do amor que um dia sentiram e que, sobretudo, coloquem o Senhor no centro do relacionamento, porque só assim poderão vencer as tempestades juntos. Senhor, pedimos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Cristãos em países onde seguir a Cristo significa arriscar a vida. Irmãos e irmãs que são presos, torturados, mortos por crerem em Jesus. Fortalece-os com coragem sobrenatural, que permaneçam firmes, mesmo diante da morte. Protege suas famílias, sustenta-os com provisão e esperança. Que a Igreja Mundial se lembre deles em oração, que ninguém seja esquecido, e que o sacrifício desses mártires não seja em vão, que o sangue dos santos seja semente de novas igrejas. Que a perseguição não apague a luz do Evangelho, mas que ela brilhe ainda mais forte. Livra os perseguidos, converte os perseguidores, estabelece liberdade religiosa em todas as nações. Pai Celestial, abençoa os voluntários e todos que doam seu tempo para ajudar outros. Pessoas que servem em abrigos, que visitam hospitais, que alimentam os necessitados, que ensinam gratuitamente, que não se cansem de fazer o bem, que encontrem alegria no servir, que vejam vidas sendo transformadas. Multiplica os recursos que são doados, faz com que o pouco se torne muito, como os pães e peixes nas mãos de Jesus. Que mais pessoas sejam tocadas pelo desejo de servir, que o voluntariado cresça, que o amor se espalhe. E que todos saibam que quando servem o menor dos irmãos, estão servindo ao próprio Cristo. Recompensa cada gesto de amor. Senhor,
pedimos pelos artistas cristãos, músicos, escritores, pintores, atores, todos que usam seus talentos para glorificar o teu nome. Que sejam inspirados pelo Espírito Santo, que criem obras que toquem corações, que transformem vidas, que tenham oportunidades de mostrar seus trabalhos, que sejam reconhecidos, que possam viver de sua arte. Protege-os de comprometer seus valores em troca de fama ou dinheiro. Que permaneçam fiéis à sua vocação, que usem suas plataformas para pregar o Evangelho, que sejam luz na indústria cultural e que, através da arte, muitos sejam alcançados com a mensagem do amor de Deus, que corações endurecidos sejam tocados, que vidas sejam transformadas. Pai, intercedemos por aqueles que têm medo do futuro, pessoas que vivem ansiosas com o amanhã, preocupadas com o que pode acontecer, paralisadas pela incerteza. Lembra-os de que o Senhor tem o futuro nas mãos, que cada dia tem o seu próprio mal, que não devemos nos angustiar com o amanhã. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor vai cuidar de nós, que o medo não nos impeça de sonhar, de planejar, de dar passos de fé, que a confiança no Senhor seja maior que qualquer receio, que descansemos na certeza de que quem começou boa obra em nós há de completá-la. O futuro pertence ao Senhor. Senhor, pedimos por aqueles que lidam com dívidas sufocantes, pessoas que perderam o controle financeiro, que não conseguem pagar as contas, que vivem no desespero de não saber como sairão dessa situação. Dá-lhes sabedoria para renegociar, para organizar as finanças, para fazer escolhas mais prudentes. Que surjam oportunidades inesperadas de renda extra, que credores sejam compreensivos, que soluções apareçam. Livra-os da ansiedade paralisante, da vergonha que os impede de buscar ajuda. Que aprendam a viver com menos, a priorizar o essencial, a serem gratos pelo que têm, e que possam sair dessa crise mais fortes, mais sábios, com um testemunho de que o Senhor liberta e restaura. Pai Celestial, clamamos por avivamento nas igrejas, que a mornidão espiritual dê lugar a um fogo renovado. Que a religiosidade vazia seja substituída por relacionamento genuíno contigo. Que as igrejas voltem ao primeiro amor, que busquem a santidade, que vivam em unidade. Que cultos sejam marcados pela tua presença poderosa, que vidas sejam transformadas, que milagres aconteçam. Quebra as estruturas que impedem o mover do Espírito, remove líderes que não te honram, levanta uma nova geração apaixonada por ti. Que a igreja seja o que o Senhor sempre quis que ela fosse, uma comunidade de amor, um hospital para pecadores, uma família onde todos têm lugar. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham na área da segurança pública, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, todos que arriscam suas vidas para proteger outros. Dá-lhes sabedoria nas ações, coragem diante do perigo, integridade para não se corromperem. Protege-os de balas, de acidentes, de qualquer mal. Que voltem seguros para suas famílias ao fim de cada plantão. Que sejam respeitados e valorizados pela sociedade. Dá-lhes saúde mental para lidar com situações traumáticas, apoio emocional para processar o que vivenciam, que encontrem significado em sua profissão, que saibam que fazem diferença e que, acima de tudo, sejam pessoas justas, que defendem o certo, que protegem os inocentes. Pai, intercedemos por aqueles que perderam a esperança de serem felizes. Pessoas marcadas por tantas decepções, tantos fracassos, tantas perdas, que já não acreditam que dias melhores virão. Senhor, reaviva a esperança nesses corações. Mostra que o Senhor é especialista em recomeços, que faz novas todas as coisas, que pode transformar lamento em dança. Que a alegria volte a habitar nessas vidas, que o sorriso retorne ao rosto, que a leveza substitua o peso.
Envia pessoas que tragam palavras de encorajamento, que ofereçam abraços sinceros, que sejam instrumentos de amor. Que pequenas alegrias voltem a ser percebidas, que gratidão renasça. E que saibam que em Ti há sempre esperança, sempre uma nova chance. Senhor, pedimos por aqueles que têm sonhos grandes, mas se sentem pequenos demais para realizá-los. Que não desistam por se acharem incapazes, que lembrem que o Senhor escolhe o que é fraco para confundir o que é forte. Que Davi enfrentou Golias, que Moisés libertou um povo, que Maria gerou o Salvador. Todos eram pessoas comuns que foram usadas de forma extraordinária porque confiaram em Ti. Capacita cada um de nós para realizarmos os sonhos que o Senhor colocou em nossos corações. Que tenhamos coragem para dar o primeiro passo, fé para continuar quando for difícil, perseverança para não desistir no meio do caminho. Os sonhos que vêm de Ti sempre se realizarão. Pai Celestial, queremos agradecer por esta manhã, por mais um dia de vida, por todas as bênçãos que recebemos e muitas vezes nem percebemos. Obrigado pelo ar que respiramos, pela comida que não falta, pelo teto sobre nossas cabeças, pela família que temos. Obrigado pela salvação em Cristo, pela esperança da eternidade, pelo amor incondicional que o Senhor tem por nós. Perdoa-nos por tantas vezes reclamarmos quando deveríamos estar agradecendo. Que a gratidão seja uma marca constante em nossas vidas, que saibamos reconhecer as bênçãos mesmo nos dias difíceis. Que possamos celebrar as pequenas vitórias, que valorizemos o que temos enquanto oramos pelo que ainda virá. Obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, terminamos esta oração reafirmando o nosso compromisso de buscar primeiro o Teu reino. Que isso não seja apenas palavras bonitas ditas numa manhã, mas um estilo de vida que escolhemos adotar. Que em cada momento deste dia, em cada decisão que precisarmos tomar, lembremos de consultar a Tua vontade primeiro. Que coloquemos o Senhor acima de nossos medos, de nossas ambições, de nossas próprias vontades. Confiamos na promessa de que quando buscamos primeiro o reino, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Não estamos buscando as bênçãos em primeiro lugar, estamos buscando o abençoador. E sabemos que ao encontrarmos o Senhor, encontramos tudo o que precisamos. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos amar, obrigado por cuidar de cada detalhe. Mas, Senhor, Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.